Você sabia que existe traição emocional? Você já ouviu falar sobre esse termo? E, mais do que isso, você já parou para se perguntar se a sua própria traição emocional anda desencaminhando o seu relacionamento? Principalmente se você hoje anda com a sua cama cheia demais, dormindo com muitas pessoas. E eu não estou falando de uma pessoa que tem amantes, não. Eu estou falando de uma pessoa que engloba tanto a própria vida profissional, no meio em que ela vive, no lugar em que ela se encontra, dentro do seio da própria família, que o cônjuge ou a esposa ou o marido acaba sendo uma pessoa muito estranha para ela, principalmente porque a vida profissional ultrapassa os limites da razoabilidade, ou seja, do que é suficiente. E a pessoa já perdeu a capacidade, ou está perdendo a capacidade de se relacionar com o próprio companheiro, a própria companheira. É uma pessoa que atualmente ela comete o que a gente chama de incesto emocional corporativo. E muitas vezes essa pessoa, além de estar destruindo o próprio relacionamento, ela também está destruindo a vida dela pessoal. E ela faz isso inconscientemente. O assunto é sério, o assunto é desconfortável, o assunto é puxado. Até porque a gente vai falar sobre um ambiente que a gente não tem o hábito de trazer muito aqui no canal, que é o relacionamento afetivo. E quantos relacionamentos afetivos muitas vezes são destruídos por conta do trabalho, por conta da vivência, por conta da falta de alinhamento pessoal dos cônjuges ou por falta da compreensão da dinâmica de vida de um do outro. E é importante a gente trazer esse pensamento, a reflexão, principalmente porque existe muita transferência nesse ambiente do relacionamento. E nós estamos falando de dois relacionamentos, né? O seu relacionamento profissional e o seu relacionamento afetivo. E às vezes as duas pontas elas estão bagunçadas, elas não estão alinhadas ou elas não estão como você gostaria que estivessem. E tem muita transferência nesse lugar. Vão, o que é transferência? Transferência é aquilo na terapia que a gente traz quando a pessoa espelha algo no outro. Tanto no relacionamento afetivo quanto no relacionamento profissional, pode haver a transferência de lugar onde uma pessoa projeta na pessoa do relacionamento em si, do relacionamento profissional, do relacionamento afetivo, a questão de outras figuras de autoridade. As nossas primeiras figuras de autoridade, quem são? Nossos pais, nossos cuidadores, aquelas pessoas que cumpriam a função paterna e materna durante a nossa infância. E é muito comum, mas é muito comum mesmo, é lugar comum a gente fazer esse tipo de transferência e colocar no relacionamento afetivo ou no relacionamento profissional essas figuras de autoridade. E aí é onde o atrito começa a acontecer, né? E por que que a gente resolveu trazer esse esclarecimento e esse tema? Porque a gente observa isso no ambiente corporativo muito tranquilamente e a gente também ouve relatos das pessoas em sessão de terapia de que existe essa dificuldade de manter esse equilíbrio relacional. Às vezes a pessoa não está conseguindo manter nem o relacionamento afetivo, nem o relacionamento profissional. E esse é um desafio muito comum das pessoas. Então, por isso que a gente trouxe essa reflexão aqui. E nas duas posições de transferência, a pessoa projeta nessa figura
O pai que nunca aprovou, a mãe que nunca aprovou, o pai que nunca admirou, a mãe que nunca admirou, o pai ou a mãe que nunca foi presente na própria vida, o pai ou a mãe que falavam para ele: você não faz mais do que a sua obrigação. E aí é onde os atritos começam a acontecer, as brigas começam a acontecer, as discussões começam a acontecer. E do outro lado, o cônjuge ou a autoridade em si, o chefe, o líder, o gestor, o companheiro de equipe, a companheira de equipe, whatever, assumem essa projeção dessa figura. Relacionamento é chave e fechadura. Eu projeto no outro exatamente aquilo que eu tenho por necessidade, principalmente necessidade de aprendizado. E aí a coisa fica muito mais complexa. Para você sair desse emaranhado, é bastante movimento terapêutico e é bastante sessão de terapia. Para que essa projeção psíquica seja desconectada. Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha parado para entender essa dinâmica relacional a partir do aspecto da transferência de posicionamento? Van, como é louco isso, né? Da gente enxergar numa pessoa completamente diferente alguém tão conhecido nosso. Exatamente. Uma vez eu atendi no ambiente de terapia uma moça que ela trabalhava num órgão público. Acho que ela era de Goiás, se não me engano. Ela era analista processual do órgão. E ela estava numa relação de muito conflito com a chefe dela de gabinete. E aí, quando a gente começou a conversar, quando a gente começou a trazer né, o processo da terapia para ela, começou a fazer as análises, começou a fazer ali o desenho de para onde ela estava encaminhando essa relação, o que a gente descobriu? Que nada mais, nada menos, ela estava projetando a mãe dela na própria chefe. E ela tinha muita dificuldade de relacionamento com a própria mãe, tanto que ela já havia se afastado da mãe há mais de quase 20 anos. Então pensa na situação. E ela estava quase entrando já em burnout por conta dessa exigência, tanto da chefe e da própria autoexigência dela, que conflitava muito no dia a dia, nos afazeres, e ela se tocou de que aquilo não estava normal. E ela buscou a terapia nesse momento de lucidez, onde ela precisava desse norte, desse direcionamento. Então, essas dificuldades que a gente tem de relacionamento provocam uma série de traições emocionais. Porque eu me desgasto tanto no meu relacionamento profissional que eu afeto meu relacionamento pessoal, ou a minha vida pessoal, ou a minha vida social. E como é que é o impacto disso, Van, nas emoções, né? Com o viés aí da neurociência, desse estudo que a gente sempre traz aqui, a gente fica viciado nesse desejo de aprovação. Esse desejo de aprovação é emoção, é o desejo, né? O desejo ele vibra lá na tabelinha do Hawkins em 125. Esse desejo desenfreado, essa obsessão desenfreada, porque eu quero ser aprovado, mas nos dois lados, talvez a figura que eu esteja projetando não seja exatamente daquela pessoa que está ali do meu lado, mas dessa figura de autoridade lá do passado, me faz criar esse vício, né? Muito conectado com o excesso de dopamina que os vícios criam na gente, automaticamente falando, biologicamente falando, e isso vai drenar a nossa testosterona, sim, mulheres também têm, vai drenar, e vai drenar a nossa ocitocina também. E aí o nosso cérebro entra em conflito, entra em zona de guerra. E ao mesmo tempo, a gente sente prazer e perigo, prazer e perigo, prazer e perigo, porque a gente se sente desafiado, né, a receber essa aprovação. Mas quando a gente olha para a relação, a gente muitas vezes está só recebendo crítica, 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 crítica. E isso também é viciante.
Principalmente se aquela figura de autoridade lá atrás era muito crítica com todo mundo e principalmente com a gente. E a gente queria o quê? Que aquela pessoa nos admirasse, que aquela pessoa nos visse de um lugar muito pleno, de um lugar muito maravilhoso, mas aquela pessoa não via a gente. E é o que acontece na transferência. Meu marido, a minha esposa, meu chefe, meu gestor, minha gestora não me vê. E eu não consigo essa aprovação. Então, a reflexão que a gente traz nesse vídeo de hoje é que você observe com uma lupa o seu relacionamento afetivo para ver se você não entrou nesse modo de transferência aí. E você não está cometendo essa traição emocional, seja com você, seja com teu parceiro, com a tua parceira, seja lá no teu ambiente profissional, impedindo você de ser realmente quem você é. Os conflitos são constantes, as divergências de opinião são constantes, o bater de frente é mais constante do que os momentos de prazer, de alegria, de carinho, de envolvimento. É preciso pensar sobre isso. Em que lugar você está colocando o teu relacionamento afetivo? E em que lugar você está colocando o teu relacionamento profissional? Isso aqui é papo de adulto. Se você está infantilizado emocionalmente, você já parou lá nos momentos iniciais do vídeo e nem conseguiu chegar até aqui, nessa reflexão. Só chega até aqui, até esses minutos mais profundos do processo que a gente desenrola, né? Quem está realmente emocionalmente maduro para olhar para essa perspectiva. E, digo mais, muitas vezes, na tua crença de relacionamento, você traz a crença de que todo relacionamento é difícil. Todas as pessoas são complicadas, todas as pessoas são difíceis, todas as pessoas são desafiadoras. Ninguém me entende. Tudo isso é crença arraigada e você vai bater exatamente nesses lugares, nesses pontos e nessas pessoas para se desafiar automaticamente, porque você já se viciou nesse teu processo que está enganchado lá atrás, numa partezinha tua que muitas vezes você não lembra da tua infância. E que só dentro do processo terapêutico a gente vai conseguir trazer à tona para você fazer a tua desconexão neural necessária e efetiva desse processo. Então, é importante que você reflita, mas é importante mais do que qualquer coisa, de que você procure ajuda para que você desenvolva relacionamentos saudáveis. Ajuda na terapia. O conhecimento é bom, os insights aqui são bons, te despertam, mas é só quando você toma uma atitude prática, uma atitude verdadeira, é que você realmente consegue sair desse lugar. Nosso link aqui da descrição sempre tem o nosso WhatsApp aqui para você entrar em contato com a gente, marcar sua sessão de diagnóstico e mudar essa tua perspectiva de relacionamento. Principalmente porque é possível sim ter relacionamentos saudáveis, é possível sim você ter uma vida profissional saudável, é possível sim você crescer dentro desses relacionamentos e você se desenvolver cada dia mais dentro daquilo que você faz com tranquilidade, com leveza, sem ansiedade, sem depressão, porque hoje tudo isso já é possível de tratamento. Mas cabe a você tomar essa decisão de sair desse lugar. Se fez sentido para você, deixa o teu joinha. Se você assistiu o nosso vídeo até o fim, comenta, coloca aí nos comentários e se inscreve aí no nosso canal, principalmente para que a gente possa levar essa nossa mensagem a cada dia mais e mais pessoas. E eu vou continuar trazendo assuntos polêmicos. Eu vou continuar falando de coisas importantes que precisam ser faladas e que precisam ir além do óbvio.
Meu grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.